existe a árvore do bem e do mal? E por que Deus não destruiu a serpente? Muitos porquês. Muitos porquês. Porquês que muitas vezes nos tiram o sono. E nós estamos aqui, obviamente, para tratar desses pormenores, dessas questões aí teológicas, eclesiásticas, eclesiofênicas, todas as questões aí que a gente quer tratar. Eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 7 ao 9, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O que me chama a atenção é o seguinte: no meio do jardim do Éden existiam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Por que Deus simplesmente colocou a árvore do bem e do mal no meio do jardim? Por que Deus não colocou só a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do bem e do mal escondida ou fora do jardim? Eu estava pensando muito nisso. Para a gente poder entender um pouco melhor, a gente tem que saber como as coisas começaram. Primeiro, Deus tinha desejo de ter uma família maior, uma família grande. O que Ele fez? Criou a terra. E está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E foi narrando, a cada dia Deus foi dando prosseguimento na criação. E quando chegou no sexto dia, quando estava praticamente tudo feito, aí foi feita a joia da criação, que foi o homem. O homem, que eu falo homem e a mulher, são a joia da criação de Deus. E Deus, depois de feito o homem, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Ou seja, Deus criou um paraíso e deu para o homem morar lá dentro. Aí o que aconteceu? Ele também criou a árvore do bem e do mal. Por que ele criou a árvore do bem e do mal? Olha, eu não sei, mas Deus deixa bem claro com isso que Ele já queria que o homem soubesse lidar com as escolhas. Porque na nossa vida nós sabemos que nós não temos só escolhas boas a seguir. A nossa vida é feita de escolhas, o nosso caráter é formado por escolhas que tomamos. Então Deus, sacando isso, Ele disse, desde já eu vou colocar escolhas para o homem fazer e moldar o seu caráter. E Deus foi lá e colocou a árvore da vida do bem e do mal. E eu fico perguntando, onde é que estava Deus, a cabeça de Deus, quando dispôs disso que é tão precioso e era tão perigoso para um homem tão frágil? Deus não é um Deus tirano. Essa foi a resposta que eu obtive das minhas orações. Deus, Ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus que te deixa escolher. Então, o que seria de Deus se Adão, depois de errar, Deus dissesse, agora você vai pagar por isso e Satanás, você vai ser morto? Qual era o homem que ia servir a Deus de bom grado, né? Com todo o seu coração, com toda a sua vontade? Nós íamos ser obrigados a servir a Deus. Nós íamos ser submetidos a essa serviço, né? E Deus não queria isso. Desde sempre Deus buscou o quê? A boa vontade de servirmos Ele, né? A gente vê que se a gente for olhar todas as religiões antigas, geralmente todas elas passavam pelo medo. O porquê? Os súditos eram obrigados a fazer a vontade de seu Deus, porque se não fizesse, o Deus ficaria irado e castigaria. Tanto que veio muita questão de sacrifício, de morte, enfim. Por quê? Porque os deuses das antiguidades aí eram deuses tiranos que forçavam seus súditos a fazer alguma coisa. Ao contrário do nosso Deus. Deus, Ele é um Deus educado, Ele não obriga ninguém a nada. Ele deu o livre-arbítrio.
E foi isso que fez com que ele colocasse a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, uma do lado da outra, assim, no meio do jardim. Ele estava dizendo: olha, homem, é o seguinte, está aqui os dois caminhos e você tem que escolher. Sabe qual é o grande problema que a gente vê hoje no Brasil? Hoje em dia, os líderes estão tirando das pessoas o livre-arbítrio. E quando as pessoas não têm o livre-arbítrio, não decidem, elas não têm maturidade, porque é sempre alguém que decide por elas, é sempre alguém que manda elas fazerem alguma coisa totalmente contrário àquilo que Deus planejou. Aí vem qualquer tribulação e o que acontece? Desvia, porque não tem alicerce, porque não tem fundamento sólido. O caráter bíblico não foi formado. Não teve a sua raiz, não foi fundamentado sobre a pedra. Deus deu livre-arbítrio ao homem para que o homem pudesse entender que ele tem que ter suas escolhas. E a nossa vida é fruto de nossas escolhas. É interessante que Deus lá em Gênesis diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus queria e ainda quer que o homem seja a imagem e semelhança dele. Hoje em dia a gente vê imagem e semelhança de um bocado de coisa em um bocado de lugares. Mas será que temos tido nós a imagem e semelhança de Deus? Saiba você que nós temos um grande julgamento para comparecer. Carol, o que você tem a dizer sobre os julgamentos? Bom, normalmente nos julgamentos o que acontece? O delegado busca provas, recolhe provas, depois de tudo nos autos do inquérito, o que ele faz? Ele se submete ao juízo. Vai para o juiz. Aí o juiz dá aquela analisada, busca testemunhas, o juiz é imparcial, hein? Busca testemunhas e depois ele dá a sentença. Mas só que no nosso julgamento, depois da sentença, a apelação e recorre de um lado e recorre do outro, e nisso vai passando dias. Mas Fábio, tu acha que no nosso julgamento com Deus, tudo isso vai acontecer? A grande questão é a seguinte, meu caro ouvinte: quando Deus nos colocar em julgamento, Ele já é o Supremo Tribunal, não vai ter apelação. Todos nós seremos julgados mediante nossas obras e Deus vai analisar a obra de cada um. E é por isso que nós estamos aqui para dizer a você: Deus te deu o livre-arbítrio. Que escolhas eu e você temos feito com esse livre-arbítrio? O que nós temos feito? O que você tem feito? Saiba de uma coisa, que um dia nós teremos que comparecer perante o Supremo Juiz, e quando ele der o seu veredito, não há Supremo Tribunal maior que ele que possa invalidar esse julgamento. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafos de um Cristão. Aqui quem fala é Ziana Serrão e esse é mais um episódio dos Desabafos de um Cristão. Isso aí, valeu!